pessoal. Vamos começar a nossa quarta cultural. Primeiro, quero agradecer ao Regis por ter aceito o nosso convite. É sempre muito bom te ter aqui conosco. O Regis, acho que foi um dos elos especiais que a psicanálise me proporcionou por esse tema. E é muito engraçado, porque toda vez que eu vou convidar o Regis para vir, eu quero aproveitar o máximo, né, que ele vai estar aqui conosco. E é sempre uma luta na hora de escolher o tema, porque eu sei que dá para escolher inúmeras possibilidades, assim, de assim. Mas eles não conheçam o Regis, mas ele é um psicólogo que tem muito interesse em estudar diversas áreas, né? Tanto da sociologia, filosofia, psicanálise, enfim. E acho que isso torna sempre muito enriquecedor as conversas com ele, porque acredito que seja fundamental a gente, para compreender a mente humana, ter uma noção do contexto, né, histórico e social que nos atravessa. Então, acho que escolheu falar sobre, em conjunto, né, sobre violência e psicanálise, a partir de Fanon e outros diálogos. E para dar um pontapé inicial, assim, eu comecei a me interessar por Fanon recentemente, e tem uma das frases assim, que me chamaram mais atenção as obras dele, e que eu acho que vai ter um pouco a partir disso que a gente vai falar hoje, né? E quando ele diz em um dos textos, né, que não basta mudar a nossa visão sobre o mundo para deixarmos de sermos alienados. Temos que mudar o mundo. E aí ele faz todo um convite para que a gente possa pensar o quanto as transformações, né, na esfera macro, né, o quanto só é possível transformar o mundo a partir do momento que a gente vai transformar a nossa subjetividade. E ele faz com que a gente comece a repensar de que forma que a gente está implicado na reprodução de todo esse sistema que a gente vive, né? Que a gente pode considerar colonial, capitalista, racializante, enfim. E que a gente precisa, de alguma maneira, olhar para todas as heranças que a gente acaba carregando, transgeracionais, e que, de alguma maneira, nos fazem reproduzir esse sistema. E acho que os momentos como esse, de fala, assim, fazem com que a gente consiga parar para olhar de uma maneira mais minuciosa e crítica de que forma que a gente vai reproduzindo, inclusive racismo, enfim, outros tipos de violência, e olhar a violência que está intrínseca nesses regimes e que a gente se submete e também reproduz de uma forma ativa, né? Então, acho que é isso. Vou passar a palavra para ti, porque a gente pode começar a falar. E agradecer você, Carol, pelo convite, queria agradecer a presença dos colegas, todos queridos aqui, uma parte conhecida, uma parte um pouco conhecida, uma parte ainda desconhecidos, mas tenho certeza que conversaremos, constituiremos diálogo. E eu fico feliz com a sua apresentação, Carol, porque você fala de uma coisa que para mim é importante, que é a hibridez, né? Esse lugar assim, desse pensamento que não se fecha numa coisa, né? Numa esfera de pensamento. É um pensamento que se articula com outras possibilidades de imaginar soluções que às vezes a psicologia sozinha não pensa, né? Então a gente imagina que a psicologia dá muita conta de muita coisa e ela tem suas limitações também, né? Então às vezes brigar com a psicologia é super importante, especialmente com a psicanálise, né? Que vem de lugares tão específicos, tão eventualmente ortodoxos, que a gente vem ressignificando, que a gente vem pensando, e que são extremamente potentes quando realmente compreendidos como coisa do seu tempo, né? Não como coisa de outros tempos. Então, fico muito feliz que você tenha pensado, né, nessa apresentação, porque isso me deixa seguro em conseguir falar aqui sobre muitas coisas. Então, não se assustem se não for sempre psicanálise. Acho que é a primeira coisa que eu queria dizer aqui. Eu venho atualmente de um outro lugar também, que é a educação ambiental, né? Então, eu venho dialogando com esse lugar, que é um lugar o espaço que eu ocupo dentro da educação ambiental hoje é um lugar de filosofia. Então, eu venho conversando muito com essa filosofia do pensar coletividade. Como é que a gente pensa? Porque isso é uma coisa que para a psicanálise por muito tempo foi muito clara, porque foi uma grande crítica, né? Assim, que a psicanálise recebia ao longo dos tempos, assim, a psicanálise que era mais individualizante, será que ela é individualizante, né? Será que existe uma psicanálise que é uma psicanálise coletiva, de alguma forma? Então, esse é um lugar que me interessou muito nos últimos tempos, e eu venho pensando um pouco sobre isso. E aí, um dos fios condutores para pensar isso são as violências, né?
E aí eu e a Carol, a gente conversou e se encontrou, a gente disse assim, amor à primeira vista o tema, né? Se não falar sobre violência, não falar sobre violência. E aí a gente estava até conversando agora aqui, antes de começar, né, para trocar um pouco de ideia, e a gente falou sobre o racismo, né? Então, o Fanon, ele evoca muito que foi esse sujeito, né, teórico que dá condições para pensar uma boa parte dessas questões sobre a violência. Ele evoca muito o racismo, então, claro, uma das grandes formas de violência. Mas eu não queria falar só sobre o racismo, eu queria falar da violência enquanto uma coisa que é atravessada por vários outros lugares que, inclusive, sustentam o racismo, né? Então, eu acho que eu queria tentar criar aqui nessa conversa de hoje condições para a gente pensar, bom, o que sustenta, o que estrutura, né, as violências? E aí, claro, eu estou pensando aqui nas pequenas violências do cotidiano, né, aquelas pequenas coisas que acontecem que são desencadeadas pela própria existência, até aquelas grandes violências que a gente não sabe de onde vem, não faz ideia de como elas se estruturam e assim sucessivamente, né? Então, para isso, em algum ponto, aí eu vou ser um pouco, vou vender meu peixe, né? Eu vou falar um pouco do Bacurau, né, que a gente já conversou em alguns pontos, que é um Bacurau, um filme nacional que me interessa muito, que foi eu não diria objeto, eu até diria objeto, né? Em parte objeto, em parte pano de fundo para pensar a violência nessa minha tese, então, que eu terminei agora há pouco, a educação ambiental, e que tem questões que são muito desassossegadoras sobre a violência, né? Especialmente quem pode a violência, né? Acho que essa é uma grande questão, acho que esse é um ponto de partida para mim. E isso é uma questão fanoniana também, né? Quem é que tem direito à violência, né? Acho que a gente pode fazer uma outra pergunta que já começa também com essa, que é quem tem direito à paz. Essa é uma questão que me incomoda muito, né? Porque a gente fala o tempo todo de paz. Lá dentro da educação ambiental mesmo, a gente vai pensar no paz, a paz, a paz. Bom, não digo que não, claro que não, né? Que bom. Mas quem é que tem acesso à paz? Quem é que tem direito à paz? Como é que a paz acontece de fato, né? Então, esse sujeito do cotidiano que é violado o tempo todo, que é atravessado pelas violências de todos os campos, e aí a gente pode pensar violência estrutural, violência simbólica, violência objetiva, né? Concreta, sistêmica, né? Assim, como é que esse sujeito tem direito à paz? Então, né? Como é que esse sujeito tem direito à paz? Bom, aí para isso, eu parto, e eu queria compartilhar com vocês uma ideia do RAM. Não sei se vocês lembram do RAM, provavelmente uma parte de nós lembra, já escutou falar do RAM, né? Vamos ver o que está garantindo. Quando chegar no momento que tem que parar, você me avisa, né? Todo mundo, uma parte de nós provavelmente já passou pela sociedade do cansaço, né? Eu estou vendo os meus ex-alunos queridos da UFPEL ali, eu tenho certeza que o Zé Carto, por exemplo, já obrigou todo mundo a ler, né, a Sociedade do Cansaço. Então, é isso. Mas tem outros textos dele que são muito legais, e esse aqui é um que eu gosto muito, que ele faz uma boa leitura do que é violência. Então, ele pensa, né, o que é violência. Tem esse que se chama Topologia da Violência. E aí tem um trecho em que ele diz o seguinte, é um pouco extenso, mas eu acho que vale a pena. Então, a internalização psíquica é um dos deslocamentos topológicos centrais da violência na modernidade. A violência toma forma de conflito intrapsíquico. Tensões destrutivas são suportadas internamente, ao invés de serem descarregadas para fora. O fronte batalha não se desenrola externamente, mas dentro das pessoas. A cultura doméstica vence a perigosa voluptuosidade agressiva do indivíduo, enfraquecendo, desarmando, vigiando e controlando-o através de uma instância que está dentro dele, a maneira da ocupação de uma cidade conquistada. Freud vê essa instância de controle e vigilância intrapsíquica na consciência moral como lugar de inversão da violência. Cometemos, inclusive, a heresia de declarar o surgimento de nossa consciência moral através dessa guinada da agressão para dentro. A agressão contra os outros transformou-se em autoagressão. E quanto mais uma pessoa refreia sua agressão contra eles, mais rigorosa e coercitiva se torna a sua consciência moral. Tá? Eu gosto desse trecho porque ele toca num lugar que é muito delicado, né? Que é assim, essa violência tem que ir para algum lugar,
né? Se a gente vai pensando aqui funcionalmente, né? Essas coisas vão para algum lugar, né? Se isso, e esse é um fundamento, eu acho, da clínica, do pensamento americano, se isso for castrado, né? Para onde vai? Para onde vai essa coisa que de alguma forma precisa, né, ser ressignificada, organizada, elaborada, né, sentida, eventualmente, assim por diante. Então, esse ponto no qual a violência, ela também, e eu não acho que é só, mas que ela também se torna intrapsíquica, ela é uma violência que, como diz o Han aqui, ela volta, ela nem sai, né? Ela é um reinvestimento, né? Então vai de si para si mesmo, né? Então, e aí eu fico pensando em coisas como, por exemplo, é, como é que se sente uma pessoa que precisa lutar contra o racismo, pegar aquilo do racismo, mas lutar contra o racismo, como a gente estava conversando aqui, significa assumir posturas que eventualmente vão reforçar uma ideia de racismo, né? Então, é uma violência que ela entra numa espécie de elipse, entra numa espécie de grande grupo, curto-circuito, né? E você é, ao mesmo tempo, agente de uma violência e vítima de uma violência. Então, eu estou pensando nesse duplo papel, né? No qual a gente está nas duas pontas, né? A gente é agente e sujeito que recebe também a violência. E aí eu lembrei também, claro, lá do nazismo, né? Então eu pensei, né, nessa violência que se articula a partir desse lugar no qual há uma violência que é cometida e não cometer uma violência também é de alguma forma reconhecido como uma violência. Então eu lembrei desse livro aqui, que é um livro de Caligares, que se chama O Grupo e o Mal. E aí, nesse livro, Caligares vai lembrar de uma passagem onde o Camus, Albert Camus, ele faz uma crítica, né? Ele faz uma crítica aos judeus, que é uma crítica que não é incomum a gente escutar, que é por que não deram jeito naquilo que estava acontecendo? Então, os sujeitos estão sendo lá dizimados, né? Eles estão sendo mortos, estão passando pelos piores tipos de possibilidade de existência. Por que eles não fazem alguma coisa, né? Então, essa pergunta é uma pergunta muito desassossegadora também, se a gente para pensar. Porque o sujeito é vítima de algo, né? O sujeito é vítima desse extermínio, ele é vítima dessa violência objetiva, que tem outros, né, campos também. Como é que, de alguma forma, eu vou imaginar que esse sujeito nunca pensou em fazer algo, ou que ele, de alguma forma, tem alguma culpa por não fazer algo sobre a sua própria existência? Então, isso é uma forma de incutir nesse sujeito uma responsabilidade sobre a sua própria existência, que é mais uma violência, né? Então, eu tenho pensado muito nesse lugar dessa dupla culpa, né? Porque se você faz, e eu fico pensando que isso é um comportamento muito, muito tipicamente humano, assim, para tudo, porque a gente passa por isso em níveis, claro, muito diferentes da violência do extermínio, né, do nazismo e tal, mas que a gente passa por isso em coisas comuns, assim, né? Como é que você faz algo, como é que você faz algo, eu vou pensar numa coisa meio escolar, tá? O coleguinha vai lá e bate numa criança, né? A criança se defende, né? Você não tem um lugar certo aí, não existe um certo, né? Faz sentido para vocês isso? Não existe um certo, é muito louco. Porque, bom, eu me torno um agressor, né? Eu me torno... Então, uma coisa tão singela, digamos assim, como essa relação objetiva entre pares, né? A gente já consegue perceber o quanto... Imagina isso amplificado a um nível no qual você tem uma responsabilidade, por exemplo, social, onde você tem uma responsabilidade sobre uma fantasia de responsabilidade sobre a existência de um povo e assim por diante. Então, aqui o Caligares faz uma crítica bem interessante a essa perspectiva do caminho, que ele faz uma crítica, né? Ele diz assim, tá, por que não fizeram algo, né? E aí o Caligares lembra o seguinte, a morte das vítimas inspira menos horror, então as vítimas do Holocausto, né, as vítimas dos nazistas, a morte das vítimas inspira menos horror que a forma de subjugação que as leva à morte. Para isso, as reduz a aparente condições de cúmplices. Então, esse sujeito que era vítima em algum ponto, né, esse sujeito que é morto, que sofre essa violência, essas pessoas, essa comunidade, essa população, ela se torna também cúmplice dessa violência, então, se ela não reage, né? E aí essa pergunta vai
dialogar com aquela sobre a questão da paz, né? Então, quem tem direito à paz? E aqui eu já penso nos processos colonizatórios, né, de maneira geral. Então, você está existindo no lugar onde você existe, e aí a colonização acontece, né? Então, alguém chega no lugar onde você existe e diz assim, bom, agora esse lugar não é mais seu, né? O que eu faço? Né? Ah, você pode entrar, você pode sentar, ficar à vontade, está tudo bem. Às vezes acontece isso, só que esse ponto da colonização não se acaba nesse lugar onde há um diálogo, há uma convivência, que se estende ao ponto de que, olha só, agora que nós estamos aqui, né, quem sabe você sai porque a gente não está gostando da sua presença, né? E se você não sair, a gente vai tirar você, né? Então, de formas radicais, né? Evidentemente, de formas violentas, extremas, sabe? Então, isso e aí a gente entra no Fanon, né? A gente entra no Fanon, assim, no Condenados da Terra, em especial quando ele vai comentar a violência e quando ele vai comentar aquele processo que ele chama de contra-violência, né? Então, o que é uma contra-violência? Eu acho que essa é a pergunta, né? Violência, eu acho que essa é uma pergunta que o Fanon se fez, eu acho que bem depois se fez pensando isso, né? Assim, uma contra-violência é exatamente uma violência, né? Você usar, por exemplo, e essa é uma questão que é super interessante na América Latina quando a gente pensa nas resistências armadas, por exemplo, né? Uma resistência armada é uma violência contra o imperialismo, por exemplo, né? Então, são questões que elas são muito complexas, elas não têm uma resposta certa, uma resposta errada no fim das contas. Mas a gente sabe que está em jogo nessa posição que a gente está chamando de contra-violência, na qual o sujeito usa alguma violência para conseguir não deixar de existir, é a existência do sujeito, né? Então, são duas condições que me parecem que são possíveis nesse caso. Ou você não reage, você deixa de existir, ou você passa a existir, ou você continua existindo nessa reação, e essa reação gera um desassossego tremendo, porque você passa a ser uma espécie de algoz, né? Você passa a ser responsabilizado por essa violência que você comete. E uma parte da briga do Fanon é com isso, né? Então, uma parte da briga do Fanon é em deixar claro, olha, aquilo que é uma reação à violência desse sujeito colonizado, então, não é exatamente igual a uma violência daquele sujeito que coloniza, né? Que coloniza. E aí eu acho que a gente entra, inclusive, numa perspectiva mais freudiana, assim, da coisa da violência civilizatória, né? Assim, que uma violência civilizatória é isso, né? Eu quero que você seja igual a mim, eu quero que você queira que eu faça as coisas da maneira que elas têm que ser feitas, enfim, né? Então é interessante a gente pensar que essa reação do colonizado, por exemplo, a gente pode pensar não só no processo colonial, mas daquele que é colonizado de diversas formas, né? Por exemplo, a linguagem que é colonizada, né? Se passa a se expressar da maneira do outro, a sua relação com o mundo que é colonizada, não enquanto esse processo inteiro colonizatório, mas relacional, social, ele é mediado por uma espécie de violência civilizatória possível e sustentada por uma ideia de razão e legalidade. E isso é o problema na violência civilizatória, porque, bom, e aí eu volto aqui, eu penso lá no Eichmann, né? Se vocês lembram do Eichmann lá na Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt pensando o Eichmann em Jerusalém, então tem um sujeito que é um dos responsáveis por fazer a movimentação ah, de judeus, de prisioneiros judeus para os campos de concentração, né? E vai julgamento, né? Depois de um tempo, e a justificativa, para sintetizar muito, né? A coisa toda, a justificativa do Eichmann, então, para se defender é, bom, eu nunca toquei, eu nunca matei ninguém, né? Eu nunca botei a mão numa pessoa, né? Então, isso me isenta da violência. Então, eu não sou nenhum algoz. E o pior da justificativa dele, que é o que vai fundar aquela ideia da banalidade do mal, assim por diante, é que a lei sustenta, a lei ampara, né? Então, essa é a grande questão da violência civilizatória. Ele diz assim, não, peraí, o governante do lugar onde eu morava, o governante do país onde eu morava, a pessoa que mandava naquilo que eu fazia, permitia isso.
Então, o meu país permitia que aquilo acontecesse, a política daquele lugar permitia que aquilo acontecesse, as leis daquele espaço permitiam que isso acontecesse. Então, podia acontecer, na prática podia acontecer. Então, isso tudo é legitimado por um sistema, né? E a gente pode começa a entrar, então, na perspectiva de uma violência sistêmica, né? E isso é muito louco, porque, no final das contas, é essa violência sistêmica, essa violência estrutural que legitima justamente que possa continuar existindo esse tipo de eu vou chamar de dupla culpa. Esse termo acho que não existe, tá? Não tem alguém que fale sobre isso. Estou pensando numa dupla culpa. Mas essa dupla culpa que toma o sujeito, né? Enquanto, ao mesmo tempo, uma fantasia de algoz, uma fantasia de sujeito que da performance, da violência, e como vítima também, né? Então, são dois lugares que há uma culpa por ser vítima e uma culpa por ser algoz, né? E como eu fui vítima, como eu deixei isso acontecer, e, ao mesmo tempo, como eu pude performatizar uma violência para que é uma violência, eu volto a dizer, é uma violência que só se é reconhecida como violência porque há uma razão, há uma lei que diz que aquilo é uma violência, né? Isso que eu chamaria aqui mais de contra-violência do que qualquer coisa, né? E aí o Caligares continua, é bem interessante que ele diz aqui, dizendo o seguinte: o sentimento de culpa persegue o sobrevivente do genocídio. Então, ele ainda está falando aqui, né, dos campos de concentração, genocídio, nazismo. O sentimento de culpa persegue o sobrevivente de genocídio. Deva ele ou não essa sobrevivência a alguma forma de colaboração com a administração assassina. Batelheim, inclusive, faz dessa culpa um traço dominante daquilo que ele chama de síndrome de sobrevivente ao campo de concentração, pois a simples sobrevivência parece levantar a questão: por que eu? Tem uma culpa por sobreviver também por trás disso tudo, né? Por que eu sobrevivi? Por que não o outro, né? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que foi alguma coisa que eu não fiz? Né? Então, você imagina a culpa de você não fazer algo e por isso você sobreviveu. Isso é muito louco, né? Então, e essa é uma culpa terrível, porque se eu não fiz algo e eu sobrevivi, se eu tivesse feito, talvez outros tivessem sobrevivido, né? Então, olha a brutalidade disso que acontece nessa dupla, né? Nessa dupla culpa, nesse sistema de violência que é sustentado por essas estruturas, então. Né? Por que eu, né? Que vem sempre acompanhado da sensação de se haver cometido algum abuso ou irregularidade. Né? Então, esse sujeito ele é tomado, né, por esse duplo sentimento de responsabilidade pela violência que é cometida não por ele, mas por um outro, né? Uma violência cometida por um outro. E eu me sinto responsável duplamente por essa violência. Se eu cometo, então, tem um cara chamado, que é muito legal, chamado Antônio Bispo dos Santos, né? E é um desses caras que fala da colonialidade e tudo mais. Ele briga, a gente estava falando, a Carol estava conversando aqui, descolonial, decolonial, decolonialidade, pós-colonialidade, o que é? Aí o bispo diz assim, não, nenhum deles. Né? A gente tem que investir numa coisa que é uma contra-colonialidade, tá? Uma ideia de contra-colonialidade. Ele diz assim, a gente tem que bater em tudo. Grosso modo é o que ele está dizendo. A gente tem que sair dando chute, a gente fecha os olhos e sai dando chute, porque a gente não quer morrer. Né? A gente não quer morrer, a gente não quer ser vítima dessa violência. E é muito interessante, claro, que não é dessa forma, né? Mas de alguma maneira ele diz isso, né? Que a gente tem que reagir, a gente tem que reagir, ainda que essa reação necessariamente seja uma forma, eventualmente, de violência também. Então ele concorda muito com o Fanon, né? No final dos contos, ele concorda muito com a ideia de contra a violência que surge lá, né? Fanon. Não é o próprio Fanon, né, que dá esse nome para esse ano depois nomear dessa forma, mas é a ideia que a gente tem aqui no Fanon. Né? Bom, aí eu fico pensando em outra coisa, que é, então esse é um caminho. Eu penso o seguinte, tá? Como a gente resolve? A gente está problematizando. Eu fico pensando que a gente está pensando aqui nessa grande estrutura, né, na questão colonial, por exemplo, mas isso aparece na clínica. Né? Se a gente parar para pensar, isso acontece na contemporaneidade na clínica. Então, vamos pegar mesmo a própria violência doméstica, né, que é uma coisa típica, né, que tá dentro do campo das violências do cotidiano, que vai aparecer, por exemplo, dentro da nossa clínica. O sujeito que reage a uma violência, vamos pensar aqui numa coisa muito, muito tecnicamente simples. Uma mulher que faz uma denúncia, Maria da Penha, né? Você vai lá fazer a denúncia, seu companheiro, a pessoa que estava junto com você, que cometeu a agressão, ela vai sofrer uma sanção, né?
E uma boa parte das pessoas que faz isso, aparentemente, sofre com isso, né? Com a ideia de que você colocou o outro num lugar de uma vítima, mas você era vítima. Essa é uma resposta, essa é uma resposta legal, esse é o pior de tudo, né? Essa é uma resposta legal. E ainda que exista uma legalidade, ainda que exista uma razão, não existe uma sensação de que você está no lugar da legitimidade dessa reação, né? Então, e pensando então o que é esse sentimento que nos toma de não ter a legitimidade de poder se defender a partir daquilo que parece uma violência, mesmo quando somos amparados então por uma espécie de cadeia da legalidade, né? Isso é desassossegador pra caramba. Então eu volto a perguntar quem é que tem direito à paz nesse sentido, né? Porque se a lei, por exemplo, a Maria da Penha, coloca você nesse lugar de poder ter paz, né? Assim, muito abstrato, né? Assim, muito fantasioso, mas de poder ter paz. Como é que eu não vou me sentir confortável, então, com a ideia de que eu construí aquele lugar para que a paz acontecesse, como eu construí aquele caminho para que a paz acontecesse, né? Então, e é uma pergunta que para mim é muito complexa, assim, quem tem direito à paz, quem é que pode, de alguma forma, se dar o luxo, né, de sentir-se em paz, quando para que eventualmente haja paz, a gente precisa de uma reação com ele, né? E isso tira a legitimidade da nossa paz. Então, volto a dizer, é um lugar de dupla violência sempre, né? E tem uma coisa que também me deixa muito incomodado, que é o lugar da não violência, né? Então a gente fala muito da não violência, né? Fala muito de práticas não violentas, a gente que é uma comunicação não violenta e assim por diante. E eu sempre achei muito interessante essa ideia da comunicação não violenta, porque ela tem, claro, um fundamento, né? Mas, e se eventualmente eu precisar de uma comunicação violenta? Não sei. Talvez às vezes eu precise comunicar violentamente, né? Assim, então, e aí tem um cara chamado Peter Gelderloot, que trabalha com uma perspectiva, chama de radical aqui, né? Sobre essa questão da não violência. Tem a Elsa também, a Dorlin, trabalha com... É um texto muito legal para quem se interessa, não vou falar dele, mas é um texto legal para quem se interessa, que se chama Autodefesa. Tá? Então, se vocês tiverem interesse, procurem Dorlin, Autodefesa. É um texto muito legal para pensar isso. Mas Gelderloot também pensa isso em um outro lugar, num texto que ele chama A Não Violência Favorece o Estado, né? E aqui eu acho que a gente começa a entrar naquele lugar que a gente estava conversando, né, Carol? Porque tem uma estrutura por trás disso, né? Assim, o Estado ele precisa que essa violência exista, né? Porque ele precisa que o racismo exista, porque ele precisa. Então, essa estrutura ela precisa ser mantida, né? Então, se essa estrutura precisa ser mantida, a não violência, ela de alguma forma é uma maneira de fazer a manutenção também dessas possibilidades de violência, né? Então, não, eu não acho, né? Eu não acho que a não violência é o certo. O discurso da violência não diz que isso é o adequado. Então, a Poder ela favorece o Estado nesse sentido de que ela favorece a manutenção da possibilidade da violência. A gente vai entrar aqui na necropolítica, né? Vai pensar que, bom, tem toda uma estrutura necropolítica que faz o uso desses corpos, né, com objetivo, e assim por diante. Vai entrar no racismo mais uma vez, e assim sucessivamente. Então, esse é um lugar que me deixa bem pensativo, né? Como é que, afinal, então, né? Como é que, afinal, eu lido com esse lugar de precisar existir? Como é que eu lido com esse lugar de precisar existir? E aí eu vou lá no Bacurau, então, né? Eu vou dar um salto aqui lá para o Bacurau para pensar. Algum de vocês aqui assistiu o Bacurau? Ah, bom, feliz, né? Aqui eu sei que assistiu, né? Não vou, então, situar muito, assim, mas para quem não conhece, né, para quem ainda não assistiu, é um filme sobre uma cidade no interior do Brasil que acaba sendo há uma investida violenta contra a cidade, né? Onde aquela cidade deixa de existir no mapa, onde as pessoas daquela cidade passam a ser caçados por estrangeiros que vêm com esse objetivo específico mesmo, de caçar. É uma espécie de safari humano, né? Se constrói uma espécie de safari humano naquela cidade. E tem umas questões muito legais, assim, quando a gente olha, mesmo que de maneira superficial, para o filme, que, para vocês que lembram do filme, tem os algozes lá, que são aqueles sujeitos que vão caçar mesmo, né? Dá uma boa ideia de que eles são norte-americanos, talvez, uma boa parte deles, né? Tem um deles que é descendente alemão, que vai invocar essa questão do nazismo e tudo mais ali dentro, né?
do filme, mas basicamente eles são, inclusive o alemão ele se diz norte-americano, estadunidense, né? Enfim. Então, são esses estrangeiros. Só que esses estrangeiros, eles respondem, não sei se vocês lembram disso, mas eles respondem a um sistema, né? Então, existe um jogo, uma espécie de jogo, e esses sujeitos respondem a esse sistema que está lá no ouvido deles, é um pontinho, né? Sempre falando com eles, né? Ganharam pontos por matar, ganharam pontos por usar determinada de artifício para matar e assim por diante, a população, então, da cidade de Bacurau. E é muito legal porque isso é uma coisa invisível, né? A gente ouve ali, claro, tem uma denúncia, mas aquilo é invisível, né? Eu acho que essa invisibilidade é a coisa que incomoda aqui, porque então tá, eu vou lá, vou concordar com o Antônio e o Espírito Santo, né? Vamos sair chutando tudo, né? Uma hora a gente vai acertar essa coisa, talvez. Mas se a gente conseguisse acertar essa coisa sem precisar chutar tanto a esmo, né? Se a gente conseguisse imaginar, então, onde é que está esse lugar, onde é que está essa estrutura, e como é que a gente briga com isso? Né? Como é que a gente briga com essa coisa que é invisível na prática, essa violência que está ali em camadas, né? Por baixo de camadas e de camadas de camadas de outras violências que vão sustentando, né? Essa violência tão é, é, irreconhecível, vamos chamar assim. E aí, lá em Bacurau, então, para dar uma grande volta, e aqui lá dentro, quem não assistiu vai receber um spoiler, né? Assim, há contra-violência, né? Então, há uma reação da comunidade, então, as pessoas, eles talvez não, os caçadores talvez não esperassem. Tem um tipo de violência intermediária que é muito legal ali também, que tem os forasteiros, né? São aqueles sujeitos que são os brasileiros, né? E que, de alguma forma, estão alinhados com a perspectiva do algoz ali, da violência, são os motoqueiros, né? E é um outro tipo de violência também, né? Uma violência que está em diversos níveis, mas eu estou pensando aqui na contra-violência, então, da comunidade agora, que não era esperada que acontecesse, suponho, né? Então, eu imagino que a ideia é que você vai para uma cidade do interior do Brasil, nessa cidade todo mundo é estúpido, né? Ninguém vai saber o que fazer, há uma questão tecnológica também, né? Você impede as pessoas de usarem os recursos tecnológicos. Então, assim, quando a gente olha o filme, o legal é que se você pegar um dicionário de violência, se tiver um nome para cada violência, se tiver 30 violências, você encontra todas em Bacurau, faz um inventário de violência ali. Então, são camadas e camadas e camadas de violência. Mas o ponto é, há contra-violência, então há uma reação. Então, eles começam a ser mortos, né? A população começa a ser morta, e a população se organiza, né? Diz assim, não queremos ser mortos, não. Não queremos ser mortos. E não são. E acabam, de alguma forma, conseguindo se defender. Só que é uma reação. E é uma reação que é bem gráfica para a gente que está assistindo, ela é bem radical, diriam alguns, né? Então, há uma crítica muito grande sobre o filme nesse sentido, né? Assim, como eles reagiram dessa forma. E aí, para quem lembra do filme, tem duas personagens, o Pacote e a... Esse é o nome de uma das personagens, são dois... a moça, que é uma das filhas do professor Plínio, não lembro o nome dela. São dois personagens que, em algum momento, depois de um massacre, né, que aí a comunidade mata os algozes. Então, os sujeitos vêm, né, essa neocolonização, eles vêm, tentam matar as pessoas nessa caçada e são mortos, né? Não só mortos, mas eles têm a cabeça decepadas, né? No melhor estilo do sertão, né? Daquela fantasia sobre aquele sertão violento, lampião, com as cabeças decepadas, colocadas todas na frente da igreja, e são vozes, né? Que tentaram matar as pessoas da cidade. E aí uma das personagens, então, pergunta para a outra, né? Ah, será que a gente não exagerou? Toda a população junta, né? As cabeças todas decepadas, a população viva, né? A população viva. E aí pergunta, será que a gente não exagerou? E quem pergunta é aquele sujeito que está dentro de uma condição marginal, porque o pacote é um assassino como é que a gente diz que a gente paga para alguém fazer? De aluguel, isso, né? Então, é assim de aluguel, né? Com toda essa questão, o sujeito tentando mudar coisas e tal. E a outra pessoa é uma daquelas personagens que é totalmente pró-vida, digamos assim. Então, ela traz as vacinas para a comunidade, né?
E aí, quando ele pergunta, então, se a gente se achou, olha, eu disse, não. Então, aí eu lembro do Antônio, bispo de Santos, pensando nisso, não, a gente não quer morrer, né? A gente não quer morrer. E aí tem um ponto que é fundamental nessa coisa toda, que é, eu também não quero matar, você percebe? Não é como se eu quisesse matar, eu não sinto prazer em matar. E aí eu acho que esse é o grande pontinho da virada aqui da coisa, né? Porque há sempre uma intenção, vou chamar de intenção, mas eu podia chamar de desejo, né? Se pensando lá friamente, né? Há um desejo, sempre por trás de uma ação, né? Uma ação é um desejo. Então, o desejo do colonizador é esse, né? O desejo do colonizador é o de colonizar, de matar, de tirar do poder, de ir ao poder e assim por diante, né? O desejo desse sujeito que é colonizado não é o de fazer a mesma coisa. E isso é significativo para a gente. Né? Não quer essa briga. Não é uma briga que eu comprei. Eu não fui até lá, sua casa, não bati na tua porta, eu não entrei, eu não cometi nenhum ato violento. Então, eu existo e eu quero manter esse questão desejo, está dentro de um campo que a gente podia até imaginar que é uma função de vida, de existência mesmo. Não quero morrer. É simples assim, né? Então, o meu desejo é de me manter existindo. É uma coisa muito diferente daquele outro desejo, que é o de acabar com a vida do outro, assim, de alguma forma. Mesmo que não seja acabar com a vida do outro, ou de estar dentro desse campo do poder, no qual a vida do outro não tem nenhum significado, enfim. Né? Então, isso é muito interessante no filme. Isso é uma coisa que eu também vejo como muito interessante na clínica, para a gente trabalhar essa ideia dessa dupla culpa, né? Esse lugar do qual a violência parte como reação a uma outra violência, sem necessariamente, e aí eu já não vou mais chamar de intencionalidade aqui, porque talvez tenha uma intenção, eventualmente, mas não o desejo de cometer a violência. Ela acontece mediada pelo desejo do outro, que recai sobre você e faz com que o seu desejo, então, encontre esse caminho para que a sua existência possa continuar é, existindo. Né? Então, essa é a volta que eu penso aqui, né, que é uma volta bem complexa, para pensar essa questão da violência que, bom, era mediada pelas estruturas que são sustentadas pelo capitalismo, pela questão neoliberal, que exige que você funcione, que você use, que você faça. Então, tudo isso, né, o racismo e assim por diante, mas tudo isso vai gerar uma culpa terrível por você afrontar essas estruturas também, né? E essa culpa é o que eu tenho pensado aqui nos últimos tempos, né? E aí, então, eu fico pensando na Ronick, né? Não sei se algum de vocês já leu alguma coisa da Sylvie Ronick. Tem esse livro que se chama Esferas da Insurreição, que são notas para uma vida não cafetinada, né? Então, uma vida não colonizada. Uma ideia fabulosa que ela tem aqui. E aí, como na clínica a gente vai receber, né, essa demanda, esse sofrimento, pensando nesse lugar da culpa assumida por cometer alguma espécie de violência que sustente a sua existência assim por diante, talvez a gente possa recorrer aqui a algumas ideias que estão aqui para, de alguma forma, imaginar como a gente vai acolher esse sofrimento. Porque não é como se a gente fosse necessariamente levar isso para a clínica como um manual de sobrevivência, né? Não é nesse sentido. Mas é mais eu diria que é um manual de sobrevivência do terapeuta, entender como é que ele faz o acolhimento dessa angústia, que é uma angústia que às vezes é difícil de acolher, porque ela, como a gente estava conversando desde o início, não tem certo e errado, não tem uma lógica que a gente possa usar, que possa, de alguma forma, deixar sossegado o sujeito que passa pela violência, que recebe violência e que comete a violência eventualmente, então, como essa contra-violência, não é uma violência, mas não vai ser fácil de entender isso, né? Não é exatamente uma violência. Então, como a gente acolhe esse sofrimento tão específico, que é um sofrimento que parece que não tem como ser acolhido, né? Porque você está sempre errado, é isso, né? Então, a gente faz o quê? Deixa sofrer, pronto, né? Sofrer como. Só que tem algumas ideias que talvez funcionem para a gente pensar. Então, como a gente vai organizar a cabeça para trabalhar dentro do campo clínico nesse sentido. E aí tem algumas que são muito legais. Então, lá no final,
depois de tudo, ela dá 10 sugestões para uma contínua descolonização do inconsciente, né? Literalmente tropicalizado, assim, né? 10 sugestões. Eu acho isso muito legal, porque a gente problematiza pra caramba quando a gente teoriza, né? Então a gente escreve, problematiza, filosofa sobre os negócios. E aí, assim, o que que a gente faz com isso tudo? É a Rony que diz assim, tá, né? Não, mais uma vez, não é um manual, mas aqui tem umas ideias para descolonização do inconsciente. Ou seja, eu acho que essa é uma ideia muito legal que ela traz também, porque isso tudo está ali em algum lugar que não é um lugar necessariamente consciente, né? Não, é um lugar no qual as coisas vão surgindo enquanto angústias que recuperam outras pequenas angústias da vida, que vão se relacionando com outras questões da existência, e então, nesse campo do inconsciente, como fundamentos do meu desenvolvimento, né? E que vão se aliando a essa violência que eu cometo, que vão me fazendo imaginar que, de alguma forma, então, eu tenha sido esse sujeito forjado dessa maneira negativa ao longo da vida, da existência, enfim, né? Então, ela diz, por exemplo, ah, eu gosto desse daqui. Não ceder à vontade de conservação das formas de existência e à pressão que esta exerce contra a vontade de potência da vida em seu impulso de produção de diferença. Ao contrário, buscar sustentar-se no fio tênue desse estado instável até que a imaginação criadora construa um modo de corpo-expressão que, por ser portador da pulsação do estranho familiar, seja capaz de atualizar o mundo virtual que essa experiência anuncia, permitindo assim que as formas agonizantes acabem de morrer. Então, não ceder à vontade de conservação das formas de existência. Isso é um bagulho muito louco, né? Que a gente não pensa o tempo todo, mas tem uma lógica muito complexa por trás, né? Porque eu penso, por exemplo, nos anormais lá do Foucault, né? O que é ser um anormal? Né? A gente tem uma tendência muito grande a ceder a essas formas de existência que são as formas aceitáveis, são as formas corriqueiras, inclusive, claro, do ser o sujeito que não é um sujeito violento, né? Um sujeito que não comete violência, e assim por diante. Então, eu não devo, porque isso é extremamente colonial, né? Você precisa ser um bom menino, né? Você precisa ser uma boa pessoa, né? Então, e aí essa lógica, então, de não ceder à vontade de conservação das formas de existência, porque a vontade de conservação das formas de existência ela é socializada, né? Ela não é uma coisa que é dada. Não existe uma forma de existência que é absoluta, então, que é a forma certa e assim por diante. É uma forma que é socializada, é uma forma que vai sendo incutida no nosso funcionamento, que vai sendo internalizada ao longo da formação da nossa identidade, e a gente vai imaginando, então, que a gente deve funcionar, inclusive de identidades que se reconhecem como identidades que não são frágeis, por exemplo, né? Sim, a própria questão, a gente estava pensando assim, da branquitude, né? Tecnicamente não há uma fragilidade na branquitude, então a gente internaliza como uma forma aceita de existência, como uma forma, né, possível, né? E assim por diante. Ou como a heteronormatividade, né? Então todas essas formas que são formas amplamente reconhecidas possíveis de existência, digamos assim, né? Elas são formas muito angustiantes quando a gente imagina que elas precisam ser mantidas, né? Então, essa normalidade que precisa ser mantida é extremamente angustiante. A gente não pode ceder à vontade de conservação das formas de existência, né? É, ela diz uma outra coisa que eu acho interessante também, que é não abrir mão do desejo em sua ética de afirmação da vida, o que implica mantê-la o mais possível fecunda a cada momento, fluindo em seu processo de limitar a diferenciação das formas e valores. Quantas vezes, né, e aí eu volto lá no desejo aquele que funda contra a violência também, que é o desejo de existência, meramente, eventualmente, quantas vezes a gente abre mão desse desejo de existência, né? De existência porque eu não posso fazer isso porque não é o que o outro espera que eu faça, e assim por diante. Então, essa é uma forma de colonização muito comum, que é uma violência do cotidiano, que recai sobre a gente, e que a gente. Porque quando eu falo de contra-violência aqui, eu não queria que ficasse parecendo que eu estou falando de uma contra-violência física e objetiva o tempo todo, não é isso, né? É uma contra-violência que, de alguma forma, faz uma referência àquela violência que é sofrida. Então, uma violência
que não é uma violência, mas que é análogo àquela violência que é sofrida. Uma violência objetiva, eventualmente, como lá em Bacurau, né, aquela que acontece, o sujeito que vai e mata mesmo, talvez ela necessite de uma outra violência objetiva que está no campo dessa manutenção da existência, né? Então, eventualmente, talvez eu precise matar para não morrer, né? Mas não são todas violências que são objetivas, claro, né? Então, essas violências simbólicas, essas violências psíquicas, assim por diante, elas também, eventualmente, precisam de uma contra-violência nesse sentido de você não ceder ao desejo do outro que se impõe em relação a você, que é, eventualmente, violência. E, por fim, tem outro que eu gosto bastante também aqui, entre esses todos que são muito interessantes, que é não negociar o negociável. Esse é tão simples, né? Assim, esse é um fundamento hoje da minha clínica, né? Assim, eu penso muito nisso para o ponto de vista da psicanálise, porque... E aí é muito louco, né? Porque a gente castra muito, na verdade, né? A gente castra muito na clínica também, mesmo quando a gente não quer castrar. Então, quando a Ronick fala em não negociar o negociável, ela explica tudo aquilo que obstaculiza a afirmação da vida, em sua essência de potência de criação, aprender a distingui-lo do negociável, né? Então, não existe o negociável, claro, existe o negociável, eu negocio, né? Mas e o negociável? E aqui a gente volta no desejo, né? Às vezes a gente bota o desejo no bolso e pronto, era negociável, agora virou negociável, né? Aprender a distinguir-se do negociável, tudo aquilo que se poderia aceitar e reajustar, porque não debilita a força vital instituinte, mas, ao contrário, gera as condições objetivas para que se produza um acontecimento cumprindo sua essência e destino ético. Ela não está falando nenhuma novidade, ela não está falando nenhuma novidade, mas eu acho que ela recupera muito bem a ideia de uma ética, né? Então, eu estou falando tudo isso que eu falei hoje para vocês, para falar um pouquinho de uma coisa que eu tenho chamado de violência ética, a ética da violência, e parece muito louco dizer isso, né? Assim, existe uma ética na violência, né? E talvez exista uma forma da gente pensar. Volto a dizer, não é como se a gente fosse imaginar que a violência é a única condição possível. Pelo contrário, isso sustentaria o que o próprio Fanon aqui critica, né? Essa violência. Essa violência ela faz muito mal para o colonizado também, isso é óbvio, né? Fanon não espera que o colonizado precise passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, ele se vê num dilema ético, né? Se eu não passar por isso, o que que acontece? Eu acho que a gente está falando um pouco aqui hoje desse dilema ético, né? O que que acontece quando eu não cometo aquela violência, aquela contra-violência que é necessária para que eu continue existindo, seja de uma forma muito concreta, né? Seja de uma forma mais abstrata, como a partir da minha existência pelo meu desejo, né? Quando meu desejo desaparece, em parte eu passo a desaparecer, né? De alguma forma, eu vou sendo impedido de existir, né, naquela condição que é uma condição minimamente saudável, né, de ação sobre si. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar hoje com vocês, né? Espero que quem não assistiu Bacurau assista, se tiver vontade de conversar um pouco. Né? Se você não assistiu, assistam, né? Ele é um daqueles filmes, é um filme nacional, é um filme que tem furinhos, né? Assim, aquelas coisas, assim, mas eu vi muito interessante para a gente pensar esse lugar do que é o que seria uma violência ética, afinal, o que seria uma ética da violência? É possível que isso exista, né? O quanto é violento, eventualmente, por exemplo, dentro da clínica, né? A gente imaginar que o sujeito não vai poder se reconhecer dentro de uma ética da violência. E também aqui quem atende a ética, né? Exatamente. Acho que A quem? quem é vingante, que geralmente protege quem está no poder, né? Então, eu digo que a não violência protege o Estado. É. Então, é isso. E a ética acaba virando moral, né, Carol? Eu acho que essa é a questão, né? A gente mete os pés pelas mãos e a gente já não sabe mais o que é ética e o que é moral nesse sentido. Né? E, claro, a moral é esse lugar de sustentar, é a lei, né? A moral é a lei, esse lugar de sustentar as estruturas como elas são, né? E a gente acaba sustentando isso na clínica. Né? Então, é uma provocação para a gente não sustentar isso na clínica, principalmente os psicólogos novos que estão se formando, né? Todos nós. Eu me lembrei, né, de ter falar do filme, me lembrei de uma série que alugou um triplex assim, na minha cabeça. O Conto da Aia. Ah, que desgraça. E eu fiquei me lembrando
muito da reação das áreas ali no final, né? Teve um momento ali que elas pegaram um comandante, trabalharam, não nem lembro muito bem. Apagou traumático. Foi apaguei. Mas depois conversando com outras pessoas, assim, que eu adoro conversar sobre essa série, algumas pessoas disseram assim, nossa, mas por que que elas fizeram isso? Acabaram, né, quase equivalendo, assim, comparando o que elas fizeram com o que eles fizeram, né? E é engraçado o quanto que a gente, às vezes, precisa também se policiar no sentido de não, mas não é a mesma coisa, né? É diferente, é uma reação. Eu vou fazer uma provocação, porque esse termo que ela usa por si só já é uma grande violência, né? A gente tem que se policiar. É verdade. A gente precisa dessa lei. Claro, é isso que a gente sente, né? A gente precisa dessa lei que legitime ou que impeça esse lugar. Porque isso é uma coisa que está lá no fundamento da psicanálise, né? Que é a castração. Então, e a gente está sempre buscando isso, né? A gente está sempre buscando isso. Mas até que ponto a gente realmente tem que se policiar? Isso é uma ideia. Eu gostei do negócio contar, é verdade. É um soco na boca do estômago também. É assustador. É assustador. Assustador. Se o pessoal quiser fazer algum comentário, uma pergunta, à vontade. Quero fazer um comentário. Tá. Uma pergunta. Quer dizer que eu estou feliz que agora eu vi que os meus alunos lá da Anguera também estão aí. Muito, muito feliz que eles estão junto conosco. Pessoal de casa, se quiser participar também. Por favor. Se quiserem abrir o microfone, falar, ou mandar uma mensagem. A Natália leu o meu nome, falar. Natália, a gente consegue escutar. Ela pode abrir o microfone e falar. Pode Fala, falar, Natália. não sei se ela está aí. Abrir o microfone. Ela tem Boa noite, professora. A Natália é minha monitora. Eu Eu não obriguei ela a fazer isso, tá? Adorei a conversa que a gente tem, professora. Eles maravilhoso e o conteúdo para ensinar. Tá bom, muito obrigado. Tá bom. Obrigado, Samanta. Obrigado, Samanta. Fala, Carol, fala. Não, é porque eu fiquei pensando agora no quão realmente é importante diferenciar esses dois tipos de violência. Eu pensei que é uma coisa que a gente não costuma fazer. E eu lembrei da primeira vez que eu vi Bacurau, e eu lembro que quando o pessoal da cidade começou a rebater, eu fiquei tão feliz, me veio uma sensação de euforia, assim, me deu uma coisa. Foi uma satisfação gigantesca. Era quando eles cortavam na cabeça, eu ficava. E aí depois, enfim, terminou o filme, eu fiquei assim, meu Deus. Feliz vendo essas pessoas serem mortas. Mas você sabe, o Fanon fala isso, né? O sujeito é tomado por esse. É uma coisa coletiva, né? Eu imagino que quem sente isso é o sujeito que se sente naquele lugar de violentado também, né? Eu acho que a gente se vê muito em Bacurau de maneira geral. A gente se olha e diz assim, pô, eu podia ser Rio Grande, podia ser aquelas um pouco mais. Eu podia ser Rio Grande, né? Podia ser São José do Norte, que é uma cidade ali do lado de Rio Grande, pequenininha, né? Uma península e tal. A gente se vê nesse lugar e por isso que a gente sente essa satisfação, mas não é uma satisfação de ver o outro morrer, né, Carol? É uma satisfação de saber que a gente não vai ser morto. É diferente, né? É um outro lugar. Pensando no poderia vir uma sensação de tomar horror, eu estar querendo ver essas pessoas serem mortas, mas não, é justamente isso, é diferente, não é a mesma coisa, e então a gente tem que não é a mesma coisa. Boa, Carol. Eu não sei como é que às vezes pode ser a satisfação de ver o outro morrer depois que aquele outro matou os seus parentes. Cara, até. Claro, a gente utiliza isso. Quando a gente pega aqueles filmes vamos pegar sei lá, Pânico, né? Vamos pegar esses filmes de morte, assim. Quando você vê o grande algoz, o vilão, ele ser de alguma forma desarticulado, né? Você pensa, pronto, acabou, finalmente a injustiça foi feita, é isso que você está falando, né? Então é realmente uma sensação de justiça, né? Uma sensação de possibilidade de vida mais justiça, eu diria, né?
Então, é uma grande verdade que nos filmes, quando a gente vê. Eu não sei se vocês lembram, só para um comentário pessoal aqui, tá? Eu assisti Bacurau no cinema pela primeira vez, no cineminha lá na cidade, chamado Cine Dunas, no Cassino, no Rio Grande. Cineminha pequenininho, de calçada, como a gente chama, que fechou, infelizmente. Trazia filmes como Bacurau, né? E aí eu me lembro que era uma sessão onde estava todo mundo muito perplexo, né? Então, eu acho que não era uma coisa que as pessoas estavam acostumadas a ver no cinema, né? Porque é bem gráfico, volto a dizer, né? E é muito desassossegador, porque tem umas ideias desassossegadoras. E aí tá todo mundo muito em transe no filme, né? Tá todo mundo muito grudado na cadeira. E tem um ponto no qual uma das personagens, um dos assassinos, ali, um dos caçadores, mata um cachorro na cidade, né? Ele dá um tiro no cachorro. Eu posso falar palavrão aqui, canal? Posso, né? Aí, no meio do silêncio, alguém grita baixinho. Sabe quando a pessoa grita baixinho? Alguém diz, filho da puta. Ele tem um sentimento do cinema, assim, né, dessa injustiça, né? Do animal, né? De tudo, né? Essa coisa que a gente ainda vê uma injustiça maior ainda, né? E aí começa a se encadear uma espécie de catarse coletiva do sistema, onde todo mundo se vê e se olha, né? Acho que todo mundo se olha para saber o que foi que falou, né? E aí todo mundo se vê meio perplexo com aquilo que está acontecendo, e aí você se reconhece. E que eu estou pensando no Levinas, né? Naquela coisa da ética do rosto e tudo mais. Você olha para o rosto do outro e você vê o outro chocado também, você vê o outro sofrendo, você diz, talvez eu não esteja tão errado de estar sentindo o que eu estou sentindo, né? Porque isso é o que se sente, isso é o que se sente quando a gente está nessa situação. E muitas vezes a gente não tem como se olhar dessa forma que eu olhei as outras pessoas e que as pessoas se olharam ali no cinema. E isso é desassossegador. É por isso que talvez esse espaço da clínica seja importante, né? Porque o rosto do terapeuta, do psicólogo, da psicóloga ali, ele vai também, de alguma forma, evocar em você esse lugar da possibilidade de não sentir-se injusto enquanto sujeito que deseja que o assassino no filme lá que matou todo mundo morra, né? Então, é uma coisa a se pensar, né? Como a gente se posiciona perante a esse lugar, que é um lugar de uma contra-violência, que é fundamentalmente uma violência. Eu fui pesquisar no Google rapidamente agora, só para confirmar o que eu ia dizer. O bispo que fala é o Nego Bispo, né? Portanto, ele é um quilombola. Ele é Então, quilombola. a ideia de tipo, a violência nasce de um lugar que nasceu disso, que se originou a partir dessa luta. Né? Eu achei importante também falar. Fabuloso, é isso, né? Ele é um cara que fala com propriedade, né? Fala de um lugar de quem está sofrendo cotidianamente. Eu digo cotidianamente porque não é uma coisa da comunidade, né? É uma coisa de você ser essa existência quilombola, né? Então, ele é um cara fabuloso, né? Ele é um cara que recebe muita crítica porque ele fala esses negócios e a gente não consegue se colocar nesse lugar minimamente dele, né? De dizer assim, olha, é realmente uma violência cotidiana, você tem que sair chutando para tudo que é lado. É bom que você lembrou disso. Obrigado. Sim. Eles deixaram mais umas mensagens ali pra ti. Não tem pergunta, né? Vocês só são feridos, então Tá muito legítimo. Tá valendo pela hora. tá valendo nota, o trabalho é avaliado. E como uma coisa bem simples, assim, mas isso em relação aos povos colonizados, né? Como seria se tivessem tido a possibilidade de se defender, de ter essa contra-violência, né? Que é justamente essa impossibilidade que fez que... E a impossibilidade ela é uma coisa que está em tantos campos, né? Porque não é só na prática, não é só assim, eles tinham mãos para sair dando soco em todo mundo, né? São bem instrumentalizados, né? É isso, de tudo, né? Foram dessubjetivados, né? Vocês não são gente, né? Então, é de tudo, assim, uma quantidade enorme de violências que atravessa essas existências, né? É bem difícil para mim pensar em como seria isso. Tem a impossibilidade de tu reagir diante do outro, né? Quando tem leis que te impedem de ir para a escola, de ter terra, enfim. A gente está falando, inclusive, agora eu estou pensando no marco temporal, né? Como estava pensando nisso também. Foi brutal, né? Como é que a gente ainda pensa isso hoje em dia? É óbvio, eu sei, mas é que choca, né? Pensar que a gente ainda debata hoje a ideia de marco temporal. Isso não faz nenhum sentido, né? E aí, eu sempre lembro daquela cena, eu não me lembro exatamente quando ela acontece, mas é um representante indígena no Congresso, talvez com um facão no rosto de talvez,
deputado, de algum desses representantes políticos, né, com o facão no rosto. É uma cena que acontece lá talvez nos anos 90, então, até nos anos 2000, e aquilo é muito chocante para as pessoas, né? Olha a violência, né? Olha esse jeito com o facão no pescoço desse representante político. Bom, bom, não sei se é tão violento quanto tudo que acontece, né, nessa articulação, que é lá no Bacurau aquele sistema, né, o pontinho que fica no ouvido, que a gente não sabe onde está, o invisível, né? Ali são alguns representantes dessas estruturas. E claro, quando a gente para pensar, por exemplo, hoje no marco temporal, a gente sabe que o marco temporal não tem necessariamente nada a ver com os políticos, tem a ver com toda a articulação que acontece por trás da coisa política, ou seja, a questão neoliberal é o que fundamenta, né, o agro, né, o agro sustenta a ideia do marco temporal ser repensado, senão a gente não estava pensando nesse negócio. Então tem toda uma estrutura brutal, né, por trás desse negócio todo, né, e só quem sofre, quem passa por isso cotidianamente, realmente consegue relatar e talvez tenha autoridade para dizer que, bom, o facão no rosto de alguém é necessário, né? Esse facão no pescoço do cara é necessário. Tem o bispo ali. Vamos sair no soco porque a gente quer continuar vivendo. Né? Parece que até os povos indígenas que ainda conseguem viver isolados, conseguem isso à custa de flechada. Né? Que não, né? Inclusive, eu estava numa entrevista com a Sarachá e a Sônia Guajajara, contando que o povo dela tentou contato com o povo isolado. E eles colocam tipo um presente, eles colocam lá, assim, para sinalizando que, tipo assim, ó, estamos na fronteira, está tudo bem. E quando eles voltam, tem flecha por tudo. E, assim, não, está tudo bem. Tira seu presente. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, pô, e se não fosse assim, será que esse povo não seria um povo intacto, né? Ou... Você me lembrou, não sei se você lembra, do índio do buraco, né? É um indígena, alguns de vocês lembram, né? Ele é um indígena, eu não me lembro agora de onde também, qual era a etnia dele, né? Qual era o povo dele, mas ele foi o sujeito que ficou isolado de todo mundo, né? Ele resolveu se isolar, porque uma boa parte da população, do povo dele foi dizimada e ele não queria papo com ninguém, né? Então ele se isolava por muito tempo. Tem documentário, é bem legal. Se procura no YouTube, tem lá os documentários, acho que tem um dos anos 90, dos anos 90, talvez. Um cara que resolveu se isolar, e só que a antropologia não deixou ele em paz, né? Porque ele era um cara, ele era um caso raro, né? O sujeito que era o único representante daquele povo, então todo mundo queria saber, né? E que queriam chegar perto dele. E toda vez que de alguma forma se aproximava, ele se mudava. Então ele tinha que reconstruir toda a pequena, né? Todo o pequeno espaço de existência dele mais uma vez, até que a antropologia olhou e disse: não, peraí, né? Estamos fazendo aqui uma bela de uma macaca, né? Vamos deixar esse cara em paz, deixar ele viver a vida dele, né? Claro, aí tinha... Inclusive, quando ele faleceu, agora, acho que faz um tempo ou dois, teve todo um problema que o corpo dele foi retirado do lado, aí estava uma luta de duas instituições dos povos indígenas para que ele fosse enterrado e fosse deixado no habitat, no lugar que vivia. É isso aí. E é muito louco isso, né? Porque, claro que tem uma preocupação institucional, eu imagino, sei lá, a FUNAI em algum momento se preocupou com ele, por exemplo, né? Eu entendo a preocupação institucional, só que, boa, a preocupação deve acontecer a partir do desejo desse sujeito que se explica como sujeito de si, né? Se ele não quer ser movimentado, se ele não quer ter esse contato, ele nunca tem ponto final, né? Tem um livro muito bonito do Antônio Calado, que se chama Expedição Montanha, né? Assim, para sintetizar muito o plot do livro, assim, um cara, existe um presídio chamado Presídio de Krenak, né? Acontece na região de Krenak. O presídio de Krenak tem só um prisioneiro indígena, né? Que é o Ipavu. E o Ipavu está lá nesse presídio há algum tempo e, pô, está gastando dinheiro, né? Se sustentar um presídio com uma pessoa é gastar dinheiro. Então, o Estado resolve que vai pensar numa maneira de não é socializar aqui no caso, né? Resselvagizar o índio, né? Então, vamos levar Ipavu de volta para a natureza, que é o lugar onde ele pertence. E aí eles fazem uma expedição, né? Uma expedição Montagne, em homenagem à Montagne, grande explorador, para levar, então, esse indígena de volta ao seu lugar. Né? É fabuloso, fabuloso, fabuloso. Então, a quantidade de violências por trás disso, né? Assim, e aí tem uma linha, eu não lembro se é exatamente assim, mas é uma coisa que eles
o Ipavu tá no bar bebendo, né? Então ele é solto, mas ele vai pro bar beber. Daí, eu disse, Ipavu, vamos lá, vamos pra floresta, vamos voltar pro lugar desse. Eu não quero voltar pra floresta, ficar pau ao vento, beber caxiria azedo, né? Uma bebida lá de cipó. Eu quero beber cerveja no bar, né? Deixa o crime, deixa quieto, deixa em paz. Né? Então é isso, né? E essa fantasia sobre o selvagem, né? Não só sobre o selvagem, mas sobre o bom selvagem de preferência, né? Então, essas são as violências, né, das quais a gente está falando, que eu suponho, que exigem uma contra-violência de alguma forma, né? Que exigem essa medida drástica, eventualmente. Né? A racialização ela cola do outro no lugar da natureza, né? E aí, para justificar todo esse discurso para autorizar a exploração do corpo do outro. Né? Tá. Mas é Eu difícil. me veio na cabeça aquela ideia da Gaga, acho que ela conta, uma das entrevistadas fala sobre o suicídio da mãe. Era uma das acontecimentos. Eu não lembro. Mas enfim, eles trazem o suicídio como uma forma de eu existir, entende? Então, eu não vou ser subjugado. Uhum. Eu tomo a decisão de, né? Então, assim, não vou ser escravizado, não vou ser explorado, não vou ser subjugado. Então, a gente sempre vê o suicídio com uma conotação, perdemos alguém, né? Então, tipo, falhamos, né? E nesse contexto é meio que como uma forma de, então, eu decido quando termina a minha vida, exatamente, né? E é um outro lugar. O Caligares lembra isso aqui do Grupo Mal, ele lembra bastante em relação aos campos de extermínio, né? Dizer que lá para os agentes, para os esquadrões nazistas, para os soldados, era desesperador quando alguém tentava tirar a própria vida. Você não pode permitir que eles tirem a própria vida, a vida é sua, né? É você que tira. Se eles param de comer, você faz eles comerem, né? A gente é que tem o controle, ou naquele caso muito objetivo, né? Sobre a vida. Se alguém vai matar você, sou eu. Né? E tem uma história toda sobre os mortos precisarem comparecer às chamadas diárias deitados no chão, evidentemente, estão mortos, né? Porque ainda é meu, esse corpo ainda é meu, eu decido o que fazer com ele, eu decido quando acaba a sua utilidade, quando acaba o seu espaço e assim por diante. É total isso que você está dizendo, né? O suicídio é uma coisa que é um agenciamento sobre si, que a gente chama de violência, o suicídio, né? Que a gente vê como violência, que aliás, por exemplo, dentro da clínica é sempre muito difícil para a gente, né? Ver o suicídio como uma violência. Muito legal isso que você está trazendo, porque, bom, é a minha violência sobre mim, né? Quem diferente de mim para decidir isso? Né? Principalmente quando você sofre, que é o caso, assim. A fala das mães que matavam os filhos para não serem escravizados, né? É difícil pensar no processo de formação de subjetividade depois desse processo de formação. De alguma forma, o branco se identifica com o lugar ideal, o negro com o lugar do corpo, da natureza, do interior, né? E achar que não tem o direito de contra-violentar o outro porque sente que é merecedor desse lugar de alguma maneira. É muito difícil. O óbvio contra si mesmo. Demonizado, bestializado, Exato. como falam, vai falar em pés negros, né? Assim, o negro é esse exótico, né? Esse exótico. Eu gosto da ideia do sujeito habilidade, né? Sujeito habilidade, então o corpo pode mais, né? As fantasias, fetiche, né? Não, o negro é sempre fetiche do branco ali. Então, ele tem uma utilidade no imaginário. Sim, a importância de ter que ressignificar, né? Se apropriar dessa história, ressignificar esse lugar, para sentir que tem um poder, sim, de viver da mesma forma que um homem negro. Acho que tem a formação da subjetividade. Para poder defender. Uma coisa que eu fiquei pensando nesse sentido de contra as violências produtivas para a vida, fiquei pensando na questão da linguagem, por exemplo, assim, questão mais específica do pronomes novos, por exemplo, então essa questão de inclusão, né? Que muitas pessoas ficam, ai, como assim, estão destruindo nossa língua, não sei o quê. E, na verdade, não, né? Tipo, construir coisas novas é se opor a isso. Destruir essas coisas e criar coisas novas, né? Essa contra-violência construtiva, né? Vou pensando nesse sentido. Eu nunca tinha pensado isso que você pensou, mas totalmente vou concordar com você, concordando com a Ronique junto, né? Não ceder à vontade de conservação das formas de existência. As ações afirmativas eram
Total, representa contra a violência, total. materialmente falando. Total. Isso é a contra-violência. O bispo vai falar muito disso, né? Se eles pegaram a nossa linguagem, se eles se apropriaram de alguma coisa, porque eu tive que fazer essa discussão quando eu fui falar sobre Bacurau, porque uma das primeiras pancadas que eu levei numa conversa em Bacurau foi assim: tá, mas o cinema brasileiro está emulando o cinema hollywoodiano, porque Bacurau é um filme de gênero, né? Então ele é um filme que traz o horror, terror, né? Como o gênero ali, ele traz o gênero, ele traz o cinema hollywoodiano, que tem um espectro hollywoodiano. Então isso não é Glauber Rocha, né? Eu queria trabalhar lá no início, eu queria trabalhar com o cinema do cinema novo, né? E aí eu disse, não vou trabalhar com cinema novo, porra nenhuma, vou trabalhar com cinema novo de verdade, né? Vou trabalhar com aquele cinema lá do Glauber Rocha. O Glauber Rocha é arte, né? Eu acho sabe, mas então deixa eu trabalhar com essa não arte aqui, né? E aí eu tive que brigar muito com esse negócio de ser hollywoodiano, né? Ah, mas é hollywoodiano. Se é hollywoodiano, o que que faz? Sustenta as formas, né, hollywoodianas. E aí, claro que eu lembro aqui da coisa antropofágica, né? Vamos pegar o cinema hollywoodiano, vamos torcer ele e vamos fazer eles usarem, eles, então, lerem a partir da linguagem deles isso que a gente quer dizer, que é o que o Vitor fala, ele diz assim, se pegam aquilo que a gente fala, né? Então tá, né? Se a gente de alguma forma passa a falar que um colonizador, por exemplo, né? Que impuseram o inglês, o francês como língua, né? do colonizado, então tá, vamos falar inglês e francês, tacando pancada neles, né? Vamos pegar e vamos subverter a língua deles, né? Vamos pegar o português, os portugueses, e fazer os portugueses ficarem putaços da cara porque a gente está estragando o português. Porque agora ele é nosso e a gente faz o que a gente quiser, né? Então, isso que você está falando é fabuloso, né? Assim, é meu, né? É meu. Esses tempos, uma aluna queridaça lembrou daquele dicionário, que é um dicionário que tem termos que são usados por pessoas trans, eu não me lembro agora o nome do dicionário. Que era usado na época da ditadura, das pessoas dos escravatistas. Pode ser, eu não tenho certeza de falar. Isso aí. É isso aí, né? Isso é uma forma de contra-violência, de resistência brutal, né? Sim, é como a gente fala e vocês vão ter que entender. Não sou eu que tenho que me adaptar, não sou eu que tenho que, né? Entender o que vocês estão falando, né? São vocês que têm que entender o que eu estou falando, vocês estão falando comigo. Simples assim. Justamente não entender, né? Era uma linguagem, no contexto da ditadura, Sim. pode para não entender, para viver naquele meio e se defender, não, mas preservar sobre Existir. Existir. Boa. Nesse sentido, agora, falando sobre a questão do trans na ditadura, assim, e na contra-violência, assim, eu fiquei pensando naquilo que as pessoas trans tiveram usavam de colocar uma navalha embaixo da língua, que elas faziam, as pessoas achavam que era pegar a navalha e machucar um agente militar. Não, era para se automutilar, porque senão tem todo o estigma do vender, né? E como essa contra-violência tão grande, que é uma mutilação assim mesmo, mas nesse caráter de resistir. Autodefesa. Mas uma suspeita também que só que uma dúvida, enfim, seja para essa questão da automutilação. E quando você estava falando aquilo sobre o suicídio, eu fiquei pensando que se a gente poderia pensar a automutilação dessa maneira, assim, também, como uma violência do indivíduo contra si próprio, como uma forma de apropriação do próprio corpo. Tipo, não vou deixar que outras pessoas machuquem, eu vou machucar, eu não vou decidir como que eu vou me machucar, se poderia ter essa relação. Assim. Bom que a Carol não é mais minha aluna, porque eu não tenho que passar por essa pergunta. Alguém se vire com ela, né? Eu relacionei muito com a cultura japonesa do harakiri, que é dos samurais e tal, da honra, que se suicidam cortando o ventre. Antes da gente seguir as perguntas e daqui a pouco se encaminhar para o final. A Juliana está com a mão levantada há muito tempo. E eu acho que é importante deixar o tempo para ela poder abrir o microfone e poder falar, que eu não quero interromper quem está aqui, mas também tem gente em casa que está querendo interagir. Então... Eu vou fazer a interrupção mínima com a Carol aqui para a gente depois seguir, tá? Só para não fechar ela assim. Isso. Tá, Juliana. Mas, Carol, eu acho que talvez as roupas me ajudar a pensar isso, né? Mas assim, é uma apropriação do corpo. Tem um lugar no qual você se apropria do corpo.
tem um sofrimento por trás disso, né? Tem um sofrimento. Eu não sei como é que esse sofrimento acontece com todo mundo. Talvez tenha um lugar de legitimidade de você se colocar enquanto sujeito que decide o que vai acontecer com o seu próprio. Vamos lá, colocar um piercing. É uma mutilação. Tem um lugar da mutilação aí. E aí eu penso na coisa da lei, né? Assim, o piercing é permitido, está dentro de uma legalidade possível, né? Um alargador é uma mutilação, né? O alargador está dentro de uma legalidade. Uma tatuagem, né? É uma mutilação, ela está dentro de uma legalidade possível, né? Então, quais são, e isso aí está muito perto daquilo que eu pergunto para quem é paz, né? Assim, quais são as mutilações que são possíveis e quais as que não são? Quais são as que são legitimadas socialmente, quais as mutilações que não são legitimadas socialmente? Então, é uma boa questão para se pensar. Não saberia responder assim para você em absoluto. Mas, bom, é um lugar de legitimidade sobre uma decisão de si mesmo, né? É que nem, bom, em algum aspecto como suicídio que a gente está conversando. Né? Isso que é diferente. Me parece que é diferente. E assim, vou te falar de uma experiência clínica sem pensar com coisas cantantes. Eu sinto que quando a pessoa se corta, não é para esse lugar de morte ou do corpo. Eu sinto que é sempre como uma sensação assim, dói tanto que eu preciso de um equivalente físico que materialize algo que é subjetivo. Entende? Na dificuldade de nomear a dor, na impossibilidade de... Eu sinto que é como se extrapolar. Sabe quando lágrima não é o suficiente? Aquela dor é intensa demais para ser traduzida ou decodificada como algo Exato. Exato. E eu sinto que aí tem o equivalente. Porque arde, né? Quando a gente se corta, a gente corta o dedo, uma coisinha, dá uma sensação. Né? Então, eu sempre sinto que se cortar vai para esse lugar. Mas eu também, né? De gente imaginar que todas as existências das subjetividades vão ser desse jeito, para esse lugar, é uma interpretação minha. Mas, na minha experiência, costuma ir para esse lugar. Tanto que eu não costumo ler automutilação como os desejos de morte ou como suicídio. Para mim, são versos completamente diferentes. Na verdade, deles. Um pode caminhar em algum momento para o outro. Exato. Eles não se excluem, mas presumir que eles estão no mesmo lugar, me parece. Faz sentido. Tem uma tendência a concordar com a avó. Discordar, né? Pensando que ela tem razão também, são subjetividades, subjetividades, cada caso é um caso. Tá? Mas eu fico também pensando nisso, mesmo quando eu não consigo dizer essa dor indizível que eu manifesto ali a partir dessa, né, dessa outra linguagem, vamos dizer assim, ela tem uma arbitrariedade, né? Eu não poder fazer isso, eu acho que o não poder fazer isso é que é o problema aqui, né? Quando você diz assim, não, mutilação é impossível, né? Mutilação não pode, mutilação está errada. Por quê? Porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Eu acho que esse é o lugar aqui do desassossego, né? Assim, a gente imaginar que ela é impossível, ainda que ela tenha, né, esse caráter, que não é necessariamente... Porque aí eu fico pensando, será que não é uma contra-violência contra si, né? Porque tem uma violência que acontece ali naquele corpo, né? Que é algo que causa esse sofrimento e que fica indizível. Então, é uma contra-violência em algum lugar, talvez contra si também. Né? É o Paciente da psicanálise pode ir para muito lado, a gente não tem como ir. Mas eu acho que legal disso. Estou só mentindo aqui. Eu acho que legal disso é a gente poder abrir, né? Eu acho que essa conversa aqui é para a gente abrir e pensar nessas possibilidades, porque o meu desassossego é sempre com o não poder. Né? O Ramo fala muito do não poder, né? A gente acaba se tornando refém desse negócio de ter, né? De ter. Então, eu tenho que cuidar. Não, às vezes eu quero não poder mesmo, né? Eu quero simplesmente não fazer e isso faz parte de uma existência possível e assim por diante. A Juliana, não desiste, Juliana. Oi, boa noite. Obrigada, Regis, pela fala. Não vou ligar o microfone, que tá uma bagunça aqui em casa. O microfone não, o vídeo. Mas eu fiquei pensando um pouco assim na questão da violência relacionada à clínica. Quem são as pessoas que chegam, né? Quem são os pacientes que chegam na clínica? E o quanto isso é atravessado por várias violências aí, sociais e do Estado, assim, né? E daí
quando vocês citaram sobre população indígena, por exemplo, é uma população que não chega na clínica, né? Populações quilombolas, é muito pouco o acesso a isso, e isso é uma violência também, né? A própria saúde mental, né? De ter esse acesso. E também fiquei pensando na violência quando essa população chega, assim, eu lembrei de um amigo indígena que disse que não ia mais a terapia porque a psicóloga ficou indagando sobre como é que era a comunidade e ele disse, eu me senti exótico, assim, parecia que ela queria saber questões muito específicas da cultura e não outras questões que eu queria levar, assim, né, e eu fiquei pensando o quanto a gente também pode ser violento nesse processo da clínica, né? E quem pode falar na clínica e como a gente recebe essa escuta, assim, né? O quanto isso também é um processo violento e também de ética, como o Regis trouxe antes ali, né? Da gente enquanto profissional. Hoje, muito obrigado, fico feliz em você. Não ver isso para você, que a casa está bagunçada. Estou escutando você, fico feliz. Eu vi uma colega lá de Rio Grande, querida também. E é muito louco isso, né? Porque como é que a gente. Eu tenho um termo que eu acho muito complexo, assim. Quando a gente fala especializado, escuta especializada, né? Eu digo assim, uma escuta especializada numa determinada comunidade, né? É um termo delicado. Por quê? Porque você já coloca aqueles sujeitos num lugar de uma especificidade, você diz assim, é uma diferença, né? Você diz assim, escuta especializada indígena, né? Você diz assim, indígena é diferente, já tem um lugar do exótico aí nessa escuta especializada, né? Porque você está dizendo que ele não é igual aos outros. E não é, porque também tem uma sensibilidade justamente para que isso não aconteça, né? Para que não haja uma violência desse tipo, onde você vai fazer com que o outro se sinta, de fato, exótico. Então, é sempre uma faca de dois gumes, assim, uma navalha dupla, esse lugar da escuta especializada, né? E assim por diante. Não que eu não acho que a gente precise, e aí eu acho que esse é o ponto, né? A gente precisa entender a complexidade das existências, a gente precisa saber que existem, né, diferentes funcionamentos no mundo, diferentes condições de existência, assim por diante. Mas exoticizar isso, claro, como a gente está dizendo, vai causar, né, um loop de violências enormes, né? Eu estou pensando aqui num projeto que a gente fez ali, um projeto de extensão de uma aluna na Anguera, em Rio Grande do Trabalho. Então, ela trabalhou com imigrantes, né? Então, ela trabalhou com imigrantes venezuelanos ali em Rio Grande, né? E era uma comunidade muito fragmentada, né? Porque as pessoas vão chegando na cidade e elas não se conhecem, assim, algumas se conhecem, mas não se conhecem, e elas vão sendo alocadas nos lugares possíveis, né? Essas pessoas não têm um nicho específico, não têm um suporte, né, das estruturas para se estabilizar, enfim. Então, é uma comunidade que estava muito fragmentada, e, bom, esse projeto precisava uma psicoeducação, uma educação social, se ajudar a entender onde eram os lugares, né, aos quais essas pessoas podiam recorrer para determinados benefícios, para entender determinados funcionamentos. E um deles era sobre o trabalho, né? Então, estou pensando aqui na Ju, pensando nisso. Um deles era sobre o trabalho. Então, teve uma conversa dizendo assim, olha, né, tem lugares que vão ajudar vocês a pensar o trabalho, né? As pessoas querem trabalhar, eles precisam trabalhar, eles fazem parte todo, né, toda uma construção identitária do sujeito nesse espaço, na sua existência, enfim, sua autonomia. E, e aí teve uma reunião, então, com esse pessoal aí, que fazia essa parte da coisa do trabalho. Eles disseram, não, tem esse trabalho. E os imigrantes disseram, mas eu não quero trabalhar com nada disso, né? Eu quero trabalhar com outra coisa. Eu sou carpinteiro, né? Sou carpinteiro e eu quero trabalhar com carpintaria. Ah, mas não tem carpintaria, então você tem que trabalhar nisso, né? É, então, esse lugar, né, no qual você não pode tomar uma decisão sobre a sua existência, esse lugar no qual você é colocado no imaginário do outro, então vou oferecer esses trabalhos porque essas pessoas elas podem ter esses trabalhos, né? Porque você é uma comunidade que está em algum tipo de vulnerabilidade, ele não é necessariamente
uma coisa que acontece só na clínica, só acontece, né, nas nossas relações com o mundo. Eu acho que o que a Ju está problematizando aqui, que é importante a gente deixar claro, é que a gente reproduz isso dentro da clínica, né? Então, eu tô pontuando isso para a gente não pensar que é uma exclusividade da clínica, né? Que é um problema da gente, porque se a gente se posicionar só como psicólogos, terapeutas dessa forma, a gente vai ter um problema também. Que a gente não está entendendo que a gente está exoticizando o mundo, que a gente está colocando o mundo nesse lugar do nosso imaginário e assim por diante, como pessoas, né, como sujeitos, não só como psicólogos. Mas, de fato, você tem razão, assim, né, dentro da clínica, isso quando aparece com outra potência, porque afinal você ali é sujeito de posso saber, então, que oferece tecnicamente as condições para que o outro possa sentir potencialmente sujeito da potencialidade saudável, né? Como resolver isso? Eu não sei. As Rodrigo tem umas ideias aqui, mais uma vez, né? Acho que é para aí que eu posso responder para você. Obrigado pela colaboração. Regis, eu queria fazer uma recomendação, porque eu Por estava favor. sobre a violência, sobre esse processo de contra-violência, que é um vídeo bem curtido, tem uns 8 minutos, que é uma sustentação oral da STF, que aconteceu uns anos atrás, do doutor Ed Júnior da Silva. Ele é um advogado preto, gaúcho, que ele foi até o STF num processo sobre a sacrificação animal nos terreiros de matriz africana. E a sustentação dele é toda sobre quais vidas móveis instituições nacionais e levam discussões até o âmbito mais alto do judiciário, e quais vidas que não levam a mais baixo das instâncias, que não geram a menor das promoções. E ele vai representando as associações de casos de matriz africana do Estado e do Brasil, e é uma sustentação assim, dos 8 minutos que é sensacional, é maravilhosa, é lindíssima. Falando sobre quais vidas se movem o judiciário, que movem as instituições, e quais violências que não movem. É quase como se existisse uma hierarquia das vidas aí, onde a do animal talvez seja mais importante. E também de quais, porque muitos animais são mortos todos os dias, né? De quais violências contra os animais não são percebidas e quais violências são levadas à última potência. É um discurso muito bom que ele fala. Qual o nome dele? Édio da Silva Júnior. Édio da Silva. Se pesquisar a sustentação oral do doutor Édio, vai aparecer. Vamos todos assistir. Todo mundo, 8 minutos depois que a gente terminar aqui. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e Regis. É sempre muito bom trocar contigo. Daria para ficar aqui mais um bom tempo, tá? Mas a gente precisa ir encerrando. E aí, a gente vai seguir tendo encontros como esse, com temáticas semelhantes. Então, sejam sempre muito bem-vindos. Compareça. Compareça. É isso.